A Secretaria de Transporte do DF está estudando a possibilidade de adotar tarifa zero no transporte público, ou seja, custo nenhum para o passageiro. Tu já pensou, rapaz? Que coisa boa. Cristina Otaviano explica pra gente isso. Como é que vai funcionar essa história? Cris, é com você. Olha, Fred, é uma discussão que é colocada na mesa nesse momento e a Secretaria de Mobilidade está fazendo esse grupo técnico para discutir como que seria essa história de transporte público de graça aqui dentro do Distrito Federal. Quais são os elementos que precisam ser discutidos? Da onde viria o dinheiro para bancar todo esse transporte público, né? Pagar as passagens para as pessoas? Qual seria o modelo ideal de transporte público? Enfim, é algo complexo, né? Você carregar tantas pessoas e custear isso tudo, e tem o elemento dos ônibus, quem faria a troca desses ônibus, quem bancaria, enfim, são vários fatores que precisam ser analisados dentro destes grupos técnicos e é o que a gente tem nesse momento na mesa. Paralelamente a esse trabalho que é feito dentro da Secretaria de Mobilidade do Governo do Distrito Federal, a gente tem uma outra comissão que acabou de ser montada e formalizada dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é um trabalho também de estudo, de avaliação de projetos de lei que já vinham sendo estudados e que vinham tramitando dentro da Câmara Legislativa aqui do DF, para também falar a respeito de gratuidade. São pelo menos 5 projetos de lei, eles falam a respeito de gratuidade para públicos específicos, por exemplo, tornar a passagem da mãe que leva o filho para a creche uma passagem gratuita. Esses elementos aí agora, esses projetos de lei e outras discussões também viram agora alvo de trabalho, de ideias, dentro de um grupo que vai discutir isso dentro da Câmara Legislativa. Fato é que já existe passagens de graça em pelo menos quase 70 cidades dentro do país. Algumas dessas cidades, e a grande maioria delas, são cidades de pequeno porte, não são cidades do tamanho do Distrito Federal, com a quantidade de passageiros que a gente tem no Distrito Federal, mas já está funcionando por aí e esses podem ser casos a dar exemplo do que funciona, o que não funciona. O que acontece hoje no Distrito Federal? A gente tem passagens que vão aí de perto de R$ 3 a R$ 5,50. Parte dessa passagem, como quem usa de transporte público bem sabe, é paga pelo passageiro. Parte dessa passagem é o governo do Distrito Federal que vai lá e entrega o dinheiro para as empresas que fazem aí, que operam o transporte público dentro do Distrito Federal. A ideia seria que agora o passageiro não pagasse mais nada, que o GDF fosse lá e bancasse tudo. A sugestão, por exemplo, poderia ser tirar esse dinheiro da taxação de lanchas que circulam no Lago Paranoá, ou de repente taxar quem anda de carro em algumas áreas da cidade, nas áreas centrais, ou de repente a história do estacionamento pago. Enfim, são muitas as possibilidades que agora estão na mesa. A gente vai olhar para tudo isso com atenção. A gente sabe que você, que é amigo aqui do Balanço Geral, fica de olho também em todas essas situações, em todas essas circunstâncias aí, porque você anda de transporte público, usa ônibus todo dia, e a gente vai trazendo à medida que a gente souber o que importa para a sua vida e o que é de novidade em toda essa discussão, que é de fato importante. Creio eu, ser um caminho sem volta, viu, Fred? Falar em mobilidade urbana, falar em melhoria de circulação de pessoas dentro das cidades é problema de todos nós e não tem como andar para trás. Eu acho que isso aí a gente vai chegar em algum lugar com essa discussão que começa agora. Que bom que está começando a discussão, né, Cris? Muito obrigado, um abraço grande para você.